Boa noite, o Acontece no ABC dessa semana eu quero apresentar uma mulher que é extraordinária. Eu tô aqui com a Silvana, uma mulher assim que tem só de presença, é uma luz e tem um projeto incrível. A gente aqui no Mês das Mulheres, eu não podia deixar de homenagear nós mulheres e trazer mulheres que inspiram outras. Sil, parabéns pelo projeto, parabéns pela mulher, parabéns pela trajetória. Vamos lá, gente, porque juntou duas mulheres que falam e hoje o podcast tem que ser assim, ó, dinâmico. Obrigada pela presença. Vamos começar como surgiu esse seu projeto. Um projeto para as mulheres empoderadas, para mostrar a força da mulher. Nossa, que delícia de convite. Eu quero agradecer a você por estar aqui, Karen, essa oportunidade, esse espaço. Fico muito lisonjeada pelas palavras. Mas esse projeto de empoderamento feminino surgiu no meio da pandemia, no momento onde eu estava enclausurada em casa, acredito que todo mundo. E eu fiquei realmente com vários questionamentos sobre a minha carreira, sobre a minha vida. E o empoderamento surgiu justamente desse sofrimento, né? Fui como uma pérola ali dentro da concha ali. E o que acontece? O projeto veio na sequência, num processo de autoconhecimento, que eu tive um mergulho total pela introspecção. E eu fui observando algumas coisas que eu precisava mudar na minha vida. E pensei, por onde que eu devo começar? E aí surgiu a ideia do empoderamento feminino através da saúde mental, que é o viés que eu trabalho atualmente. Sou estudante de psicologia pela USCS e tinha que ser nesse ambiente psicológico, nesse ambiente interno, subjetivo, porque eu acho que o empoderamento começa lá de dentro. É né? isso aí. Muito mais do que aqui fora. Não tem como a gente falar de empoderamento sem a gente estar bem por dentro, segura de si. Né? Não, e assim, é uma coisa triste, porém, acho que a gente consegue superar. Normalmente, a gente passa uma dificuldade, né? E através dessa dificuldade, com a garra que a mulher tem, a gente transforma ela num produto. Assim, gente, ela fez um olhar, assim, que ela já entendeu o que eu quis dizer. Sim. Num produto muito mais forte. Eu acho que quando você começa a contar, né, que a gente não precisa entrar na particularidade, mas eu conversando com outras mulheres, é muito fácil perceber o quanto muitas mulheres passam por ou um casamento, ou uma dificuldade, ou um namoro, ou uma perda, ou um luto, fica naquele luto por um tempo, né? Faz uma reflexão, tira forças de onde às vezes a gente não teria, sim, mas aí quando sai com projetos como o seu. Explica um pouquinho nesse sentido, assim, o que você imaginou e se hoje você se surpreende o quanto que você conseguiu atingir. Então, nunca é aquilo que a gente nunca tem aquela dimensão inicial, né? Sempre começa muito no campo da imaginação, no campo do que será, do desconhecido, enfim. E realmente tomou uma proporção um pouco maior do que eu imaginei. A gente tem uma quantidade de seguidores até razoável pelo tempo, né? Mas é uma relevância muito bacana que a gente trabalha, que é essa questão do empoderamento feminino, saúde mental feminina, autoestima. Quando a gente fala em empoderamento, é um termo, empoderamento feminino, é um termo muito carregado aí de significados, mas basicamente é trazer o poder de dentro para fora. E você falou de uma coisa muito interessante, que é a gente gerar um produto interno do sofrimento, que eu chamo de deserto, né? A gente passa por um deserto mesmo durante um tempo. Não interessa qual é a motivação que vai causar você ter essa introspecção. E eu acho super importante, né? Só fazendo um parêntese, a gente está falando de sofrimento. Sim. E o sofrimento é importante da nossa sociedade. A gente não tem espaço para sofrer hoje em dia, né? Porque sim, tudo vira uma patologização do problema. E o sofrimento tem essa função, que é nos tornar melhor, nos colocar na posição de reflexão, que é olhar para dentro. E olhar para dentro, a gente vai desconstruindo coisas, construindo coisas novas, se questionando. E o projeto nasceu daí.
E as ideias do projeto foram justamente a partir dessas minhas reflexões sobre autorresponsabilidade, né? Vieram motivações, claro, eu era casada, saí de um relacionamento abusivo, onde eu também era abusiva, é importante saber disso, tá? Porque a gente se coloca em situações e a gente também faz o outro sofrer no processo. Então eu fui questionar essa coisa da autorresponsabilidade, qual era a minha responsabilidade naquele relacionamento, naquele meu sofrimento, e disso foi nascendo outros amadurecimentos, né? E todos esses amadurecimentos viravam um tema de lives que eu queria destrinchar, trazia muitos profissionais, professores, estudantes também de psicologia que trocavam ideias comigo, profissionais formados na área. E isso rendia várias discussões interessantes, onde as pessoas que assistiam, né, as nossas seguidoras, elas se identificavam e viravam uma live terapia, porque na hora ali você conseguia tirar dúvida, você conseguia perguntar coisa, inferir coisas, e era uma troca muito gostosa. Até hoje é assim, né? Muito então, bom. aí assim, até pra quem ainda não segue, começa a seguir, mas assim, quando a gente começou a conversar, você já tinha esse público feminino, que você tem um salão de beleza, e você já fazia a terapia ali, né? Totalmente. Era só o ambiente que era diferente, porque mulher, quando chega no salão, é pra falar mal do marido ou pra comemorar alguma coisa que ela fez, né? Sim. Então, ali você também já sentia essas dores, indiferente se eram as suas, né, que você podia compartilhar, Sim. mas acho que você também já tinha ali o nicho, você já sentia o quanto era importante dar voz para essas mulheres, né? O quanto era interessante trocar informações. É muito rico. Porque quando a gente tá ali no salão, a gente vai se envolvendo, às vezes você tá ali, você nem conhece a pessoa dá opinião e fica aquele ciclo. Mas eu tô dizendo assim, quando você coloca isso para uma live, que você tá com a câmera ali na frente, ela deixa de ser um papinho de comadre ali, para você ter um respaldo de um profissional. Sim. Eu acho que isso que deve ter sido legal, né, no começo. Sim, o salão com certeza foi um laboratório muito interessante, né, porque aí você recebe várias pessoas com várias ideias diferentes, com várias crenças diferentes e de vários lugares diferentes de fala, né, mulheres negras, mulheres de classe média alta, mulheres de situação mesmo um pouco mais sofrida, né? Socialmente, financeiramente falando. E eu atendia todo esse público e todas essas dores. Sim. Então, foi um laboratório de entendimento. Foi isso, inclusive, que me trouxe para a psicologia, porque eu gostava de fazer aquilo. Aquela troca era gostosa. A cadeira era um divã e eu fazia isso intuitivamente, sem nenhum conhecimento científico por trás disso. Quando veio Mulheres Empoderadas, eu falei, bom, eu quero falar sobre as minhas questões que eu acho importante compartilhar, principalmente nesse momento agora, que é o cenário, né, de pandemia. Mas eu preciso que tenha um respaldo científico, que alguém venha falar isso do ponto de vista profissional, Com né? certeza. Para que a gente possa também saber do que a gente está falando. Não, né? E ter mais credibilidade, realmente ajudar, né? Porque assim, quando duas mulheres desse jeito, se a gente começar a falar de qualquer assunto, a gente leva uma hora para falar, vai desenrolar o negócio. Porém, é isso que eu tô te falando. Falar é uma coisa, você estar dentro de um processo com um profissional avaliando e dando sugestão, acolhendo quem tá ali fazendo um comentário, é outra coisa. É outra coisa. Tem outro peso, tem outra validação. As pessoas começam a, olha, vamos seguir, porque lá ela recebe psicóloga. Por exemplo, a gente teve um bloco no período do mês, a gente sempre faz temático as nossas lives, né? Acompanhando todo o calendário, inclusive da psicologia. Então, mês de maio, convencionalmente o mês considerado das mães, e é onde a gente vai falar para essas mulheres que antes de serem mães são mulheres, né? E a gente vai falar dessas dores também ao ser mãe, né? Sim. Das culpas, da saúde mental materna. Então, eu trouxe um bloco falando uma vez por semana sobre todas as questões que envolvem esse processo, né? Desde a concepção, a gravidez, o puerpério, as síndromes e as doenças que vêm pós-parto, a falta de apoio social para essa mulher que está se tornando mãe, a falta de apoio também em relação a essa criança que vai chegando antigamente, eu não sei se você lembra, né? Só fazendo adendo sobre esse tema, existia um compartilhamento do seu filho com a comunidade. Então, todo mundo ajudava a criar o seu filho. Todo mundo puxava a orelha quando estava errado ali. Sim. A comadre, né? Normalmente naquela comunidade que você vivia. Hoje a gente vive muito enclausurado em nossa intimidade do nosso apartamento. Então,
A gente não pode deixar mais os nossos filhos na rua. Então, essa mãe se tornou um pouco mais sobrecarregada, além das funções diversas que exerce. Sim. Tem essa função especial de criar, de educar um ser humano para a vida. E ficou cada vez mais pesado. Então, a gente traz essas questões, por exemplo, no mês de maio, né? No mês de outubro, a gente tem Outubro Rosa, onde a gente vai fazer campanha contra o câncer de mama. Então, e todos os aspectos psicológicos que envolvem isso. Então, o que eu acho assim mais legal, Sil, é que assim, quando eu, não te cortando, mas já cortando, assim, no sentido de interagir mesmo, por exemplo, aqui eu recebo muitas mulheres mesmo, né? Quando a gente conversou e a gente conversa, nós duas, o que eu acho que é muito importante um programa como o seu, né? Um projeto como o seu. Ali não existe mais classe social. O que eu mais sinto a necessidade é que a mulher ela tem que entender que ela precisa de ajuda. Muitas vezes, o que eu acho que é mais agravante é que por fatores socioeconômicos, a mulher ela se priva de poder falar das particularidades dela. E ela sofre igual, entendeu? Porque, assim, normalmente a gente não pede ajuda. O que você comentou, que eu acho que é muito importante a gente levantar, é que não é porque a gente quer que a gente está tendo mais tarefas, né? A mulher hoje, ela tem uma independência diferente. Se a gente pegar aí, né, essa evolução da mulher, eram poucas as mulheres que se separavam. Então, hoje, você quer ter uma independência, você quer se separar, você não quer ter mais uma situação que você não está feliz, só que você tem várias consequências dentro desse processo. Para mim, a maior dificuldade que a mulher enfrenta ainda é esse preconceito. Por quê? Porque a gente tem um salário menor, a gente tem isso, tem aquele lugar. Então, quando você separa que o filho normalmente fica com a mulher, e para mim isso é um prazer, não acho que poderia ser diferente, até você assinar um divórcio, até esse pai do filho ou esse marido entender que para o filho dele é importante que a sua ex-esposa esteja numa situação confortável, é muito difícil. Sabe? Difícil. Não existe um carinho. Acho que todo o carinho que existia antes parece uma competição. Sim. E isso não tem mais classe social. Entendeu? Então, assim, o que eu falo bastante é nesse ponto, né? Eu vivo isso e vivo na pele. Porque às vezes eu tenho muito evento, quem acompanha sabe, eu tô aqui, eu tô ali. E muitas vezes eu tô ali toda sorridente porque é o meu trabalho. Mas eu tô com o coração partido. Às vezes eu não tava legal pra estar ali, né? E a gente vê isso dentro das redes sociais, das modelos, das artistas, das cantoras, a gente acha que tá tudo muito bom. E normalmente a gente quer entrar num padrão que não existe. Que não existe, inalcançável, né? Exatamente. Porque antes de tudo, nós somos seres humanos. Então esse seu projeto, quando você abre isso, e dentro de uma live, dentro das redes sociais, entram pessoas para escutar, e ali você não tá entendendo qual é a classe social que ela tá, já é fenomenal. Porque a pessoa não precisa, às vezes, entrar num consultório, ela não precisa se expor, ela não precisa tirar dúvidas. Você já está levando a informação para ela. Sim. Eu acho que isso, quando eu falei para você que, às vezes, eu coloco lá, mulher inteligente apoia outras mulheres, exatamente isso. Porque a sua dor pode ser a minha. Mas se a gente não falar, a gente não vai saber. A gente não sabe como ajudar, né? Sim. Então, quando você fala do seu projeto, eu fico muito feliz. Porque ele quebra paradigmas, sabe? A gente estava aqui antes, né, falando aqui com o Ed, que é o produtor tudo do estúdio, e a gente fala muito assim sobre... existe na imprensa uma notícia, e essa notícia fica a semana inteira, ninguém percebe que é cansativo ouvir de segunda a sexta uma notícia só porque ela repercutiu ou é de alguma autoridade. Sendo que tem tantos problemas que poderiam ajudar muito mais. E eu não digo só da mulher, tá? É que hoje a gente está levantando essa bandeira porque é o mês das mulheres, o seu projeto é esse. Porque nós somos maioria. Porque nós somos... Não, mas eu acho que o homem, ele esconde também muita coisa. Eu acho que se ele tivesse... se ele enxergasse o que a gente está enxergando hoje, eles mesmos iriam se ajudar.
Totalmente. E iria nos ajudar também no processo. Exatamente, se eles estão bem, a gente tá bem. Infelizmente, a nossa sociedade é muito machista, né? Quando você trouxe esse contexto histórico da mulher, que antigamente, hoje em dia, a gente fez um paralelo. É muito importante a gente não esquecer que nós temos todos, enquanto humanos, histórias, né? E que durante essa história houveram várias perdas, várias conquistas, vários progressos e vários retrocessos. Nós estamos no momento onde a gente está progredindo, né? Mulheres, na busca dos nossos direitos. Mas, como você falou, tanto as mulheres precisam se unir, como os homens também precisam tomar consciência, né, da importância da mulher, das dores, das nossas dores, das dores deles também. Eu costumo dizer que está tudo pautado, infelizmente, na questão do machismo, né? O machismo, eu costumo dizer que é uma piscina, onde está todo mundo dentro dela. Uns estão, sei lá, até a canela, outros estão submersos, assim, né? Dependendo do seu lugar, da sua concepção, né? Religiosa ou não, enfim. Então, é muito difícil hoje a gente conseguir se unir, porque isso foi posto, né? Principalmente para as mulheres. A gente se olha uma para a outra como rival. Uhum. E a proposta do Mulheres Empoderadas é justamente a gente quebrar essa rivalidade, né? E a gente se unir nas nossas diferenças, nas nossas pluralidades, desculpa. Porque existem várias maneiras de existir, várias maneiras de ser mulher, e que tá tudo bem, e que é importante a gente ressaltar, enaltecer a outra, que isso não vai me diminuir, né? Sim. Então, é importante a gente se unir pra gente lutar pelos nossos direitos, e pra gente poder discutir mais, falar mais, ter lugar de fala na sociedade, ter políticas públicas que coloquem a mulher também como representatividade lá na frente, para que a gente possa se alcançar e se ajudar de alguma maneira, né? É que assim, até em paralelo, né, que tem a ver aí com a psicologia, que é o mundo autista, né, em relação ao Lorenzo, essa semana eu tive uma situação e o que você está falando, no meu ponto de vista, infelizmente, tem a ver com a educação. Quando a gente fala, né, para um homem que ele é machista, normalmente, ele nem sabe o que significa a palavra machista. Eles ficam nervosos, eles ficam bravos e não se identificam com a palavra machista, não sei. Mas entendeu? Eles não entendem. Eu gostei desse exemplo. É uma piscina. Tá ali, os que conseguirem entender e desmistificar isso, ele vai ser mais fácil a convivência. Sim. Isso tudo que a gente tá falando aqui, gente, não é pra brigar com ninguém, não. É pra levantar a bandeira da paz, sabe assim? Da harmonia, né? Da harmonia. Porque, assim, um lar hoje, ele é feito de um casal, né? Na maioria, pode ser por duas mulheres. Quando eu falo casal, assim, sempre tem dois adultos ali cuidando da família. E quanto mais tiver harmonia, tiver o significado de lar, que não tiver uma briga, que não tiver uma competição, que não tiver o meu dinheiro, não é o seu, eu faço isso que é melhor que o que você faz, é bom para todo mundo. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje eu levantaria muito essa informação, o significado de tudo isso. Porque eu acho que ainda tem discussões ou brigas mesmo, porque, assim, quando você fala empoderamento feminino, normalmente os homens já, torcem o nariz, porque eles nem entendem o que é isso. Liga muito a imagem de uma mulher marrenta, briguenta, que quer levantar a bandeira com ele. E não tem nada a ver com isso, né? Eu trouxe aqui 5 coisas que eu considero como primordiais, principais, pra gente poder definir, né, o que é empoderamento. A primeira coisa que eu penso é que a primeira coisa que eu acho que vai definir você como uma mulher empoderada é você perceber e respeitar os seus limites. Então, quando você coloca essa questão dentro de casa, do seio familiar, é isso, é você perceber os seus limites, até onde você consegue ir, você não ceder tudo para todo mundo o tempo todo, porque você também tem necessidades, você não colocar a necessidade do outro antes da sua, é você saber dizer não. Isso é empoderamento, né? É você também enfrentar seus medos. Sim. Isso é empoderamento, é você também perceber que você vai além da sua aparência física, que você não precisa se submeter a um modelo inalcançável que a gente estava falando aí lá atrás. Então, tudo isso é força feminina. E você pode ser empoderada dentro da sua feminilidade. Você não precisa mostrar essa energia masculina o tempo todo, entendeu? Levantar a bandeira, queimar sutiã. Não é por aí.
talvez, né? Tem esses movimentos foram muito importantes, marcaram, mas empoderamento está para além disso. Por isso que a gente traz no Mulheres Empoderadas essa questão do autoconhecimento, né? Autoconhecimento é poder. Porque se eu me conheço, eu sei até onde eu vou, até onde a sua energia está influenciando na minha, entendeu? E eu consigo me separar do outro, né? Senão a gente mistura tudo e a gente já se perde no processo. E aí a gente entra em relacionamentos abusivos, aí a gente se deixa dominar por situações, a gente se coloca em situações que não nos cabe, a gente se pequena. Enfim, quando a gente sabe quem a gente é mais fácil a gente conseguir se colocar no mundo, se posicionar no mundo. E isso faz toda a diferença. Você ganha paz de espírito, que é algo que é maravilhoso. Eu né? fico assim, às vezes me dá vontade de voltar no tempo, porque assim, eu tenho um prazer de ter uma filha, e essa filha, assim, ela é tão linda, ela é tão madura, que às vezes ela parece ser mais madura do que eu. Porém, todas as minhas falhas, eu tentei educá-la diferente. Porque são gerações diferentes, né? E a gente em casa é um pouco conservadora, só que eu não sou hipócrita. E, na verdade, o que eu vejo muito a gente... Né, eu sou da geração que é lá de 74, né? Que é da geração 70, 80. A gente fazia tudo escondido. Hoje, a diferença é que as pessoas fazem de forma mais liberal. Sim. Mas a gente fazia também. Então, assim, quando eu falo educação, é no sentido de tudo. É você entender onde você falhou e tentar que a próxima geração não cometa os mesmos erros. Exatamente. Então, hoje, quando você fala com essa calma, né, de tipo, avaliar, eu também errei. Tem coisas que eu também errei. Por quê? Eu sou uma pessoa muito prática, muito autônoma, muito isso, muito aquilo. E muitas vezes eu não dou espaço para a pessoa cuidar de mim. Sim. E isso também faz falta, porque a hora que você precisa, a pessoa nem cuida porque ela acha que você não precisa. E aí você sente falta e você fica, mas você nem cuida de mim? Sim, sim. Então, assim, sabe? Reconhecer isso também. Exatamente. Isso também é empoderamento. Sim. É você reconhecer quando você precisa de ajuda. É você dar espaço para o outro poder influenciar de alguma maneira a sua vida, de uma maneira positiva, de preferência, né? Isso é empoderamento. Então, as pessoas estão muito confusas em relação a essa palavra de empoderamento e realmente é isso que você falou. Quando fala em empoderamento, o homem já torce o bico e fala, nossa, já quer, né? Enfim, disputar, e a gente não tá aqui para disputar nada, a gente tá aqui para assumir o nosso espaço. Exatamente. O nosso lugar, né? E você falou uma coisa sobre a questão geracional, né? Eu também eu tô ali de 80, né? 84. Essa carinha aqui. Mas eu também vim de uma educação super conservadora, né? Cheia de paradigmas, cheia de dogmas, porque além de tudo era de uma religião de matriz cristã, enfim. Então tinha muita repressão, tinha muitas. Então fazia muita coisa errada e escondida. Sim. Né? E hoje, ainda bem que isso tem mudado, que a gente consegue entrar num outro nível de consciência com os nossos filhos, porque a gente quer chamar eles para nós. Né? Eu acho que a receita é essa. Precisa conversar, precisa olho no olho. Os pais, assim, nossa, é engraçado, porque a gente tá aqui, né, e às vezes até esqueço que a gente tem a câmera aqui, que fala assim, nossa, você tá expondo a sua vida, né? E às vezes a Pietra chegava com as amiguinhas, isso desde criança. E você já via ali, criança, eu acho que, assim, pra mim, se eu não tivesse sido da área de educação física, eu teria ido pra lá da psicologia. Eu amo. Acho que é um fato, assim, é tão importante, gostoso, assim, a psicologia, e é uma pena que demorou para as pessoas perceberem que é uma necessidade, né? Falar disso. Mas voltando, ela chegava assim com a turminha dos amigos, e cada um tinha um, né? Que você nem pode falar o nome porque já vira bullying. Mas na minha época você podia falar tudo. E aí, muitas das vezes, ela chegava nervosa ou chateada e eu culpava os pais. E ela não entendia. Mas hoje, agora com 19 anos e fazendo psicologia, ela entende. Porque assim, se você não trouxer os seus filhos para perto e entender as necessidades, não tem como você... como eu te falei, educar. Porque é tudo uma questão de educação. Tudo que a gente está falando aqui, se tivesse existido antes, a gente não estaria passando por isso. Sim, e principalmente, assim, eu vou até além, né? Além da questão da educação, tem uma coisa dentro da educação, entre pais e filhos, que eu acho fundamental, que é a conexão.
E a conexão, Karen, vai para além da educação. É você perceber a necessidade do outro. É você ouvir, não apenas escutar, né? Mas ouvir. Né? Ter essa ligação, essa troca de confiança. Deixar seu filho colocar, né? Por exemplo, eu sou separada há 3 anos e a minha filha é louca, apaixonada pelo pai dela. Louca, né? E aí ela fala assim, ela tem a liberdade de falar pra mim, mãe, eu amo você, mas eu gosto mais de ficar com meu pai. Por mais duro que seja ouvir, né? Porque a gente se dedica tanto, a gente doa tanto a nossa vida por eles. É muito duro ouvir isso, mas eu acho isso maravilhoso, que ela tem essa liberdade de poder, ela se sente segura pra falar essas coisas pra mim. É importante das duas formas, porque assim, gente, meu pai era tudo pra mim, meu pai é falecido. Então, o que eu mais desejo é que os meus filhos tenham esse amor. Porque a gente sabe o quanto é importante a figura, né, entendeu? Da mãe e do pai. As duas são importantes. Então, assim, não é porque a gente se separa que a gente fala assim, eu não quero que tenha um amor pelo pai. Então, pra ela é importante isso, de ter essa figura positiva. E a segundo, ela poder falar isso pra você. Sem reserva, né? Ser honesta comigo. Porque eu poderia tomar uma cintada antigamente se falasse isso, né? Na verdade, se fosse antigamente, com certeza. Mas assim, eu percebo que essa construção, isso é uma construção. E é uma coisa que exige da gente autoestima. Porque você ouvir uma coisa dessa, você... Tem que estar preparada. Você recebe muito mal, você se magoa. E assim, não é pra isso, né? A maturidade, o empoderamento, vem com tudo isso. A gente vai entendendo, né? O que ela quer dizer com essa fala. Né? Que sente saudade também de estar com o pai dela, que tem também uma conectividade com o pai dela, e que tá tudo bem, né? E que eu, como mãe, mulher madura e empoderada, ciente de mim mesma, eu sei exatamente o que ela tá querendo me dizer com aquilo. É isso que é o mais então, importante. Essa conexão é mais importante. Porque quando você se conecta com seu filho, ali você não tem espaço pra mentira. Ali o primeiro questionamento, o primeiro problema que ele vai ter na rua, qualquer, sei lá, dificuldade, ele não vai correr de você, ele vai correr pra você. Exatamente. Porque você é um porto seguro. É isso aí. Né? Então, eu acho que isso é muito mais importante do que a gente tá preocupado com, sei lá, o que mais. Claro, a gente precisa de recurso financeiro, a gente precisa educar numa escola legal, bacana, mas essa conexão é uma coisa muito mais profunda que vai levar e vai ficar pra vida, sabe? Gente, vocês entenderam porque ela foi homenageada do mês das mulheres aqui? Porque, Sil, eu quero te agradecer a sua presença aqui. Eu falo que se a gente pudesse, eu quero que você volte mais, quero que a gente tenha mais contato, que a gente divulgue essas suas lives. Eu acho que é importantíssimo. Eu quero você na minha live também. Vamos fazer essa troca gostosa, vamos, né? Aí eu fica vou, aqui com ao certeza. Vivo, o convite Imagina, oficial. Gente. Porque eu acho que é importante a gente assim, não ter receio de falar assim, eu vou divulgar a live dela e vai ter... Gente, quanto mais a gente entender de tudo que a gente falou aqui só um pouquinho e você consegue dividir isso por lives, é fundamental. Sim. A gente vai ter crianças melhores, a gente vai ter mães que entendem mais. E por que não homens que assistam isso e se identificam? Sim, nossa live tem bastante homens. Porque assim... Eles ficam encantados com o que a gente fala, porque, nossa, eu nunca parei pra pensar sobre isso. É importante não só que nós, mulheres, faça essa promoção da mudança, mas que o homem também esteja engajado. Não é o lugar de fala do homem falar das questões da mulher, mas ele serve também como nosso apoiador, né? E precisa estar ali apoiando, entendendo, compreendendo as nossas dores, porque uma mulher, não tem nada melhor do que uma mulher feliz. Meu namorado fala isso o tempo todo, ela é muito inteligente. Não, se ela estiver feliz... A gente vai encerrar com essa frase. Eu tô bem. Mas a palavra, ontem também, eu estive no lugar e eu falei, quando a gente respeita, né, indiferente se são duas mulheres, é muito mais tranquilo o relacionamento. Sim. Eu falo assim, hoje tá tudo muito difícil. É difícil conviver. Acho que ainda assim, até pelo processo que a gente passou da pandemia, eu não tive recesso. Eu trabalhei diariamente e presencial, com máscara e trabalhei. Então, eu não convivi muito com esse mundo de ficar dentro de casa, né? Mas conviver ali demonstrou o quanto é necessário a gente respeitar um espaço do outro. Sim. Você pode ter um relacionamento, isso vai ser, não é mais marido e mulher. Hoje é respeitar até o espaço do seu filho, respeitar o espaço da sua mãe, entender
entender que são pessoas diferentes, não é mais geração, não tem a ver mais com sexo, é o que cada um pensa. É um indivíduo, né? É um indivíduo. E a partir disso, se você respeitar bem, assim, olhando lá no dicionário a palavra respeito, o convívio é melhor. Com certeza. Porque assim, a única coisa que eu não convivo é quando eu sento com alguém que a pessoa tá com fone. Como a Não tem conexão. Responde, olha pra mim. Sil, mesmo. quero te agradecer. Ai, eu que agradeço. Olha, gente, vocês viram ali no comecinho do nosso podcast, sempre aparece a hashtag aqui. Sigam, acompanham. Isso não tem sexo, acho que é bom pra todo mundo. É aprender, é estudar mais. E psicologia sempre. Com certeza. Então, quero agradecer encerra aqui, ó, com a frasezinha do Dani. Como que é? Mulher feliz é sinônimo de relacionamento feliz. Olha, gente, fico com essa Beijo. dica. Beijo, Beijo, até semana que vem. Obrigada, Sil. Obrigada a você.